honorífico, tá? Eles têm a honra de ser administração, tá? O que não é o nosso caso, pessoal? Se trabalhar sem honra, vamos ganhar dinheiro. Tá? Vamos falar sobre os agentes administrativos. Agentes administrativos dividem basicamente em três. Mas quem são eles? São pessoas que trabalham com a administração com vínculo definitivo ou temporário e são remunerados pelos cofres públicos. Ou seja, eles não vão fazer de graça. Tá? Tem os três principais: servidor público, empregado público e os temporários. O primeiro que é o mais interessante para a gente, servidor público, é o que a gente vai ser, né, pessoal? Sim. Qual é a definição de servidor público? Você acabou de falar aqui, mas na primeira questão. Ah, você já esqueci, faz tanto tempo. É a pessoa legalmente investida em cargo público. Para ser um servidor público, eu preciso necessariamente ser aprovado no concurso público? Sim. Isso mesmo. Não, pessoal, pelo amor de Deus, essa trabalhando aqui. Lembra, pessoal, estou falando só de assumir o cargo público. Para assumir o cargo público, eu preciso necessariamente ser aprovado no concurso público? Não. Por que não? Você tem um cargo funcionário. Para assumir o cargo público é com ou sem concurso. O com é para ser um servidor efetivo e o sem é para ser um servidor comissionado. Cuidado, tá, pessoal? Para ser um servidor público, eu não preciso necessariamente ser aprovado no concurso público. Agora, para ser um servidor efetivo, aí sim, eu preciso necessariamente ser aprovado no concurso. E qual é a norma, pessoal, que vai se aplicar aos servidores públicos, mais especificamente aos ocupantes de cargo público? Qual é a norma que vai se aplicar aos servidores públicos, pessoal? Estatuto, muito bem. Por isso que eles são chamados de estatutários. Tanto os efetivos quanto os comissionados, tá, pessoal? É comum vocês ouvirem que somente efetivo é estatutário, mas não é. Tanto efetivo quanto comissionados são estatutários, pois é um estatuto que vai reger eles, que vai ditar as normas, regras, direitos deles. Ok? Em seguida, pessoal, nós temos os empregados públicos que vão ter algo parecido com o cargo público, mas só vai mudar o termo, basicamente, que é um emprego público. Na teoria, para ser empregado público, eu preciso necessariamente ser aprovado no concurso público? Na teoria, sim, tá, pessoal? A teoria é somente com concurso. Tá bom? E qual é a norma que vai se aplicar aos empregados públicos? CLT? O que quer dizer CLT? Consolidação da lei trabalhista, consolidação da lei do trabalho. Tá? Eles são seletistas com C, porque é a CLT que vai reger eles. Tá bom? Já a gente vai ver algo muito parecido com isso, só muda uma letra. Tá? Os temporários, pessoal, como o próprio nome diz, eles têm um vínculo transitório. Eles não têm um vínculo definitivo com o servidor efetivo e o empregado público. Tá? Mas ele vai ter duas características fundamentais. Aparecem essas duas características, você já sabe que eu estou falando de temporários. Os temporários, eles possuem um contrato de tempo determinado. Quando eles criam um vínculo, pessoal, eles já sabem quando ele vai se encerrar. Tá? Tem um prazo de validade. E além disso, pessoal, eles são contratados para atender excepcional interesse público. Aparecem essas duas características, pessoal, que eles estão falando dos temporários. Tá bom? E o que os temporários vão ter? Não vão ter nem cargo e nem emprego, tá, pessoal? Eles vão ter uma coisa chamada função pública. E eles vão trabalhar de graça, pessoal? Não. Essa função pública é gratificada ou remunerada, tá? Eles recebem por isso. Eles não estão trabalhando de graça.
E para ser um temporário, é com ou sem concurso público, pessoal? Sem concurso público. Então, esse é um direito de nomeação, assim como os cargos funcionários, pessoal? Sim ou não? Isso mesmo. Não, né, pessoal? Como é que eu vou selecionar os temporários? Seletivo, perfeito, tá? Os temporários não são com concurso público, pessoal. Eles são com processo seletivo e, mais especificamente, o processo seletivo simplificado. Tá? Olha os detalhes. Eles são seletistas com S, porque é um processo seletivo que vai escolher eles. Tá? E os empregados públicos, eles são seletistas com C, porque é a CLT que rege eles. Uma letra que pode ser desgraça na nossa vida. Tá? Mas qual é a norma que vai se aplicar a esses temporários? Uma lei específica, perfeito. Uma lei especial aplicada aos temporários. Beleza, pessoal? Essas são as principais diferenças entre esses três tipos de agentes administrativos. Tá? Aparecer em prova, já identifique essas características. Vocês já vão saber de quem que eles estão falando. Saibam principalmente os servidores públicos, que é o que vai se aplicar a gente, tá, pessoal? Há alguma dúvida nessa primeira questão? Já copiaram no caderno? Copiando agora no celular, pessoal. Vamos lá. Vamos voltar para a questão número 1. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público? Sim, pessoal, tá? Seja esse cargo público efetivo ou comissionado, não faz diferença. O importante é ter um cargo público. Ocupante de função temporária? Não, esses são os temporários. Aprovado no estágio probatório? Quem é a pessoa legalmente aprovada no estágio probatório? Servidor efetivo estável, perfeito. Servidor estável é uma coisa boa, pessoal? Vocês querem? O que é a estabilidade, então? Oi? Receber o pagamento, professor. Vocês só vão receber depois do estágio probatório, é, pessoal? O que é a estabilidade, então? Proteção, né? Mas que proteção? Para o cargo? Ou é para o servidor? Servidor, minha gente. Lembra? O cargo pode morrer, a GCM pode falecer, mas o servidor estável vai prevalecer. Tá? Se o cargo ou órgão for extinto, pessoal, o servidor estável, ele já pode ir para aproveitamento em outro cargo. Caso a administração não encontre lugar para ele ser aproveitado, ele entra em disponibilidade até ocorrer o seu aproveitamento. Aproveitamento e disponibilidade andam lado a lado, tá, pessoal? O que é disponibilidade? É basicamente um limbo, tá? Para o servidor estável, ele não tem onde ficar, mas ele vai ficar sem receber, pessoal? Não, ele vai se tornar um servidor triste, né, pessoal? Ele vai para casa, ficar sem trabalhar, triste e recebendo quase do mesmo jeito, tá? Percebe? É quase do mesmo jeito. Ele não vai receber tudo que ele recebia quando estava na ativa, tá? Ele vai continuar recebendo um valor, pelo menos para não ficar desamparado, até a administração encontrar um cargo para ele ocupar. Tá? Mas enquanto isso, ele vai ter em casa à disposição da administração. Ok, pessoal? Olha o detalhe. O cargo foi extinto, o servidor estável não tem onde ficar. Se o cargo dele for transformado, pessoal, ele vai para aproveitamento de disponibilidade? Sim ou não? Não vai, pessoal. Por que não? Porque ele já tem para onde ir. O cargo dele, em tese, ele existe, só mudou a roupagem. Então ele não vai para aproveitamento de disponibilidade. Ele vai para o cargo sucessor. Ok, pessoal? Ele vai para o cargo que ele foi transformado. Porque já tem local para ele ir. Ele só mudou a nomenclatura, basicamente. Se ele pode exercer a profissão? Por exemplo, ele está recebendo, mas está em disposição, ele pode poder trabalhar com Pois é, às vezes a gente não vai entrar tanto nesse detalhe, né? Mas o que acontece? Quando ele tem essa possibilidade, o vínculo ainda existe com a administração. Tá? Agora, em nenhum momento ele vai citar alguma coisa de se acumula ou não indevidamente. Tá? O que pode ser levado em consideração? Ele vai estar em casa, ele pode trabalhar com outras coisas? Vamos dizer na prática, até pode.
efetivamente, pessoal, sem querer, tá? E a gente está se identificar, ele vai ter 10 dias para escolher qual cargo que ele quer ficar. Se ele não escolher nesses 10 dias, abre-se um PAD de sumário, tá? Um PAD que vai funcionar por 30 dias, prorrogado mais 15, em que ele vai ser demitido de ambos os cargos. Já que ele não precisa abrir mão de nenhum dos cargos, ele vai trabalhar com os dois, tá? Mas, se até o momento de ele apresentar a defesa, baixar uma luz e ele escolher um dos cargos, pessoal, ele é exonerado de um, permanece no que ele ficou e ele não é punido, mas só se for caracterizado a boa-fé. Afinal de contas, ele estava acumulando ilicitamente sem saber, né, pessoal? Sem querer, né? Ele não sabia que era errado pular cargos, tá bom? Beleza, pessoal? Próximo, prestador de serviço público. Isso aí pode ser caracterizado como agente público, tá, pessoal? E aprovado no concurso público homologado? Quem é aprovado no concurso público homologado? Aprovado no concurso público, tudo bem. Tá? Detalhe, a gente está falando sobre estabilidade, né? Como é que a gente vai conseguir estabilidade? Sendo aprovado o estágio probatório, né? Estágio probatório por 3 anos? 3 anos, e meio, depois 36. 36, né? Esse prazo tem que passar rápido ou devagar? Rápido. Ontem, né? Tem que passar tão rápido, né? Que o P até dobra. R de responsabilidade, A de assiduidade, P de pontualidade, outro P de produtividade, I de capacidade de iniciativa e D de disciplina. Esses são 6 elementos que vão ser avaliados no servidor durante o estágio probatório, por uma comissão, nome de número de servidores, etc. O que acontece é que, perto do fim, essa comissão vai submeter esse relatório para que a autoridade competente vá lá e homologue para você ser aprovado ou reprovado. Essa submissão, pessoal, da avaliação, ocorre quantos 4 meses antes do fim? 4 meses. 4 meses antes do fim, muito bem. Se a gente for aprovado, a gente tem estabilidade, é uma proteção para o servidor continuar no serviço público. Mas se a gente for reprovado, pessoal, o que vai acontecer? Exoneração, né? Mais especificamente uma exoneração de ofício. O servidor foi punido, pessoal? Não? Por que não? Exoneração nunca será uma punição, tá? Mas, se esse não é o primeiro concurso dele, pessoal, e ele tinha estabilidade do cargo, ele vai fazer o que então? Recondução ou integração? Tem certeza? Sim. Isso mesmo, você é reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Ele foi punido, pessoal, na recondução? Não. Então o ódio dominou seu coração ou não? Não, né? Então quando ele volta para o cargo dele anterior e tem alguém ocupando o cargo, pessoal, ele vai brigar com ele? Não. Por que não? Porque não tem ódio, né? Então o que acontece? Na recondução, o eventual ocupante permanece no cargo. E eu, reconduzido, já que eu não posso voltar para o meu cargo, eu já posso ir para aproveitamento e disponibilidade. Tá? É diferente da reintegração. Na reintegração, pessoal, também é o retorno ao cargo anterior que faz? Sim. Mas qual foi a situação que gerou esse meu retorno? Demissão invalidada, né? Eu consegui invalidar aquela demissão. Demissão é uma punição, pessoal? Sim. Sim, sempre vai ser uma punição. E a demissão só pode ser aplicada através de um PAD, tá, pessoal? Processo administrativo disciplinar. Não cabe por uma sindicância, tá? Detalhe, essa demissão invalidada pode ser invalidada de 2 formas. Por uma decisão administrativa, o próprio órgão, a entidade reconheceu o erro e invalidou essa decisão, ou por uma decisão judicial. O servidor acionou a justiça e ela mandou ele voltar. Lembra? Decisão administrativa e judicial podem invalidar a demissão. Isso, se o servidor foi punido justamente, pessoal, ele ficou com ódio no coração? Sim, né? Mas é boa história no coração? Não, a gente tem que o quê? Compartilhar com o próximo, né? Na reintegração, ele retorna para o cargo e tem alguém no cargo dele. Quem é que vai receber o ódio dele de bom grado? O eventual ocupante. O reintegrado já chega na voadora, expulsa quem está ocupando o cargo dele, ele volta para o seu cargo e o eventual ocupante, se tiver estabilidade,
é reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Lembra, na reintegração em que houve uma condução, ele retorna para o seu cargo, mesmo que esteja ocupado. Na recondução em que não houve uma condução, ele volta para o seu cargo, mas se tiver ocupado, o próprio reconduzido é que vai para o cargo. Beleza, pessoal? Vamos lá para o número 2. Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Simbora! Sobre a afastamento para participação do programa de reabilitação de deficiência no Brasil, de acordo com as regras da administração alternativa correta. Letra. O servidor poderá afastar de exercício de cargo que como manutenção da remuneração para participar do programa de reabilitação de deficiência não for possível conciliar com o exercício do cargo de compensação de horário? Certo ou errado, pessoal? Certo? Vocês estão me dizendo que ele vai parar de trabalhar totalmente para ir só estudar e a administração vai continuar pagando a remuneração dele? Sim. É isso mesmo? Sim. Exatamente isso, pessoal. Professor, isso é injusto. Como é injusto, pessoal? Vem comigo. Ele está falando de um afastamento para uma pós-graduação em estricto senso. Ou seja, ele quer cursar um mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Tá? Se não há incompatibilidade de horários, pessoal, ele trabalha de manhã e estuda à tarde, ele precisa desse afastamento? Não, percebe, não há qualquer conflito, tá? Ele vai trabalhar e estudar em horários diferentes. Agora, ele trabalha um horário e esse estudo dele conflitua parcialmente, pessoal, percebe? Ele vai trabalhar, esse horário que está conflituando, ele vai parar de trabalhar e vai somente estudar. Porém, pessoal, ele vai ter que compensar esse horário que ele deveria estar trabalhando, mas ele foi estudar. Ele tem que compensar esse horário até o mês seguinte a critério da sua chequeira imediata. Na prática, geralmente esse horário é abonado, tá, pessoal? Mas o que acontece? Ele continua trabalhando, pessoal, se há conflito de horário parcial? Sim ou não? Sim, ele trabalha o horário e aí ele para de trabalhar no horário que ele vai estudar. Isso, pessoal, não é afastamento. Isso é um horário especial. Tá? Percebe? A carga de horário dele vai ser diferente, a jornada de trabalho dele vai ser diferente. Tá? Mas ele vai continuar trabalhando no mínimo 6 e no máximo 8 horas por dia, na teoria. Tá? Percebe? Ele só vai ter esse afastamento, parar de trabalhar totalmente, se ele não conseguir conciliar as atividades do trabalho e do estudo de forma total. Se ele conseguir conciliar total ou parcialmente, ele não precisa ser afastado. Ou ele não é afastado, ou ele tem um horário especial. Ele tem que comprovar a incompatibilidade total dos horários. E a administração vai ficar pagando para ele, pessoal, para ele estudar? Sim, pessoal. Falou em estudo, ele é priorizado, tá bom? O servidor vai parar de trabalhar, vai estudar e a administração vai pagar a sua remuneração. Assim como mais ou menos acontecia na nossa infância e adolescência, né, pessoal? A gente não trabalhava, a gente só estudava, né, pessoal? E o que acontecia quando chegava em casa e chegava? Pai, reprovei na disciplina. Ele falava, não, tudo bem, acontece. Não era assim, pessoal? Ele falava, onde ganhar uma tatuagem 3D nas costas? Ganhar uma tatuagem, né, pessoal? Ou seja, acontece a mesma coisa com a administração. Ela está pagando para você parar de trabalhar e ir só estudar. E aí você volta com uma reprovação, o que é que ela vai dizer? Jovem, eu estava confiando em você, agora eu quero que você devolva o dinheiro que eu gastei com você. Se você não voltar com a aprovação, pessoal, você vai ter que ressarcir os custos, tá? Que teve para o afastamento. Em todo caso, não em todo caso, pessoal, a administração, eu não consegui concluir os meus estudos no tempo previsto porque a universidade explodiu. E aí, pessoal, eu tinha como concluir os estudos? Não. Percebe que foram situações alheias à vontade, mais especificamente casos de força maior? Nesse caso, unicamente, você não vai precisar ressarcir os custos do seu afastamento. Tá? Mas lembre, eu fui aprovado, eu vou ressarcir os custos, exceto em casos de força maior. Ah, professor, mas a universidade não vai explodir. Tudo bem, vamos dar um exemplo mais recente. Com a pandemia, as atividades das universidades foram suspensas, né? E aí o tempo de aprovar para ser concluído o curso foi aumentado. Logo, pessoal, isso é um caso de força maior.
Tá bom? Dica para vocês. Tudo que envolver estudo, pessoal, basicamente, ou você compensa o tempo que esteve afastado, ou ressarce os custos. Como assim, professor? Quando eu voltar do estudo, pessoal, eu já vou poder me ausentar do serviço público? Não, eu vou estar um tempo, entre aspas, impedido de me ausentar. Quanto tempo? O mesmo tempo em que eu estive afastado. Ah, vou precisar trabalhar mais por isso? Não, pessoal. Você vai trabalhar a mesma coisa que você trabalhava. Nem mais, nem menos. Tá? Você só não vai poder se ausentar, tirar alguma licença de afastamentos. Tá? Enquanto não acabar esse tempo. Inclusive, não pode pedir exoneração, tá, pessoal, desse tempo. Ah, professor, mas isso é injusto, a administração está me prendendo. Eu não sou obrigado a nada, senão é virtude da lei, né? Tudo bem, ninguém é obrigado a nada. Tem uma alternativa. E qual é? Se você não quiser compensar o tempo, é só ressarcir os custos do seu afastamento. Ah, pessoal, acho que eu vou ficar trabalhando mais um tempo, né? Lembra aí, de novo. Valor estudo, quando voltar, ou você compensa o tempo que esteve afastado, continua trabalhando o mesmo tempo que esteve afastado, ou você ressarce os custos para poder se ausentar mais cedo. Tá bom? Agora, se você é reprovado, você tem que ressarcir os custos, exceto em casos de força maior. Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Detalhe para esse afastamento, tá? Mesmo que você atenda a todos os requisitos, a administração pode sim negar o seu pedido para esse afastamento, tá, pessoal? Esse afastamento só ocorre com o interesse da administração, tá bom? Então, até então, é a letra A, tá, pessoal? Letra B. Os servidores beneficiados por afastamento para mestrado, doutorado e pós-doutorado deverão permanecer nesse cargo efetivo após ser retorno por um período igual ao dobro do tempo de afastamento concedido? Qual é o que está errado aí, pessoal? Está falando que continuar o dobro, não é o dobro, tá, pessoal? Pelo período igual ao afastamento, tá? Letra C. Se o servidor não tiver o título ou grau que justificou seu afastamento, deverá ressarcir o órgão da entidade que concedeu o benefício, independentemente do motivo que o levou a não completar sua formação? Errado, exceto em casos de força maior. Letra D. Somente serão concedidos afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado dos servidores que estejam efetivados seus cargos respectivos à quantidade de quanto mínimo 3 anos. Paramos os casos? Errado? Tem certeza, pessoal? Tem duas alternativas certas, não? Não, pessoal, a D também está errado. Vamos lá. Para pegar esse afastamento, a gente também precisa do quê? Além do interesse da administração, além de comprovar que eu tenho incompatibilidade total com o exercício do meu cargo, eu preciso também do tempo mínimo de exercício naquele cargo. Tá? Lembra da licença por assiduidade, pessoal? Vê lá? Sim, né? Lembra que você tem que trabalhar tantos anos para ter 3 meses de licença remuneradas? São quanto tempo de exercício? 5 anos? Tem certeza? Lembra qual é o macete para a gente lembrar isso? Separação silábica, né, pessoal? Momento, aula de português. Assiduidade tem quantas sílabas? Assiduidade. Se eu preciso de 5 sílabas, eu preciso de 5 anos de exercício para ter direito a 3 meses remunerados. É a mesma coisa que nesse afastamento de pós-graduação. Mestrado tem quantas sílabas? Mestrado. Eu preciso de 3 anos para poder sair para mestrado. Doutorado. Doutorado. São 4 anos. Aí que está o erro. Pós-doutorado. Pós-doutorado. Tá bom? 4 sílabas também. Entendeu? Lembra? Mestrado é 3. Doutorado e pós-doutorado são 4 anos. E aí tem só uma informaçãozinha a mais, tá, pessoal? Para mestrado e doutorado, nos últimos 2 anos antes do pedido, você não pode ter se ausentado para licença por assiduidade, licença para interesse particular ou outra pós-graduação. Tá? Já para o pós-doutorado, esse prazo é maior. É nos últimos 4 anos você não pode ter se ausentado para licença de interesse particular ou para outra pós-graduação. Percebe que para pós-doutorado ele permite a licença por assiduidade. Para mestrado e doutorado, não. Beleza? Sobre afastamento
para pós-graduação, é isso que a gente precisa saber. Última informação. Esse afastamento é contado como efetivo exercício, ou seja, como se você estivesse trabalhando normalmente, tá bom? Então, pessoal, na D, o erro é que ele diz que para mestrado e doutorado é no mínimo 3 anos, para mestrado é 3, para doutorado é 4. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Vamos para o número 3. De acordo com a regra 3, em caso de reincidência das falsas condutas com advertência e de violação das demais condições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, será aplicado o que, pessoal? Suspensão? De até quantos dias? 90. Não é 120 não, pessoal. Por que não? Porque está na lei, né? Muito bem. A 3, letra C. Lembra o seguinte, na 003 nós temos 5 penalidades administrativas, 5 sanções disciplinares, que a gente pode até reduzir para 3, tá? A mais leve é a advertência. E que a gente lembra sempre sobre ela? Ela é sempre escrita. Eu sei, o Estatuto da Guarda permite a forma verbal, a chamada admoestação verbal, mas para 003 é somente escrita. Ela é a mais leve de todas, tá, pessoal? A mediana é a suspensão, em que o servidor vai parar de trabalhar e parar de receber. E esse período pode chegar até 90 dias. Lembrando, pessoal, pela sindicância, ela só chega até 30. Pelo PAD, é que ela pode chegar a mais de 30 e até 90 dias. Tá? Ah, professor, como é que pode isso se o PAD funciona 60 dias prorrogar por mais 60? Lembra, pessoal? Primeiro você tem um processo para depois você ser punido. Enquanto não for concluído o processo, pessoal, nós somos inocentes até que se prove o contrário. A gente não pode ser punido, tá? Então, primeiro ocorre o processo, vamos dizer, o PAD, 60 dias, prorrogar para mais 60. Chegou-se a decisão para punir o servidor, a partir dali é que pode aplicar suspensão, ou seja, até 90 dias. A suspensão não ocorre dentro do processo. Tá? Dentro do processo pode ocorrer o chamado afastamento preventivo, que é para o acusado não interferir nas investigações. Esse afastamento preventivo, pessoal, ele basicamente tem o mesmo prazo de funcionamento do PAD, 60 dias prorrogado por mais 60. Ele vai parar de trabalhar, pessoal. Vai continuar recebendo? Sim. Por quê? Porque ele não pode ser punido antes de concluir o processo, pessoal. Ele só vai estar afastado preventivamente. Vai que ele é inocente no final, pessoal. Esse dinheiro teria que retornar para ele, certo? Então, nesse caso do afastamento preventivo, é 60 mais 60, com a sua remuneração, sem prejuízo da sua remuneração. Tá, pessoal? Depois da suspensão, nós temos a demissão. Demissão é a punição mais grave, que é a perda do cargo. Ah, professor, mas tem a cassação e destituição. Demissão, cassação e destituição são basicamente a mesma coisa. Tem as mesmas causas, tá, pessoal? Só muda o seu alvo. Demissão vai se aplicar aos servidores efetivos. Cassação vai atingir aqueles que estão recebendo e não estão trabalhando de forma legal. Quem são eles? Quem está em disponibilidade e quem está aposentado. E aí vai ser cassada a aposentadoria e a disponibilidade. A destituição, pessoal, vai aplicar a quem sobrou, que são os cargos e funções comissionados. Beleza? Em resumo, demissão para efetivos, cassação para aposentadoria e disponibilidade e destituição para comissionados. Tá? Detalhe, servidor exclusivamente comissionado, pessoal, não sofre suspensão. Ah, então ele está protegido, professor? Muito pelo contrário. Se um servidor exclusivamente comissionado faz uma infração punível com suspensão, ela vai ser convertida, pessoal, em destituição. Para o exclusivamente comissionado, ele só recebe advertência e destituição. Tá? Ele não recebe suspensão. Tem mais? Sobre a suspensão, mais duas informações bacanas. Uma,
ela pode ser convertida em multa de 50% por dia de suspensão, em que o servidor vai continuar trabalhando, mas metade daquele dia vai ser pago para a administração. Tá? É a multa que ele está pagando. A você ser injusto. É melhor do que ficar suspenso e perder 100% da sua remuneração naquele dia. Tá? Outra informação, pessoal, sobre suspensão. Outra? Acho que é só essa aqui. Tá? Ah, não, lembrei. A suspensão, pessoal, na nossa lei, ela é basicamente aplicada em duas situações. Quando a gente comete uma atribuição, uma tarefa indevida para um subordinado, que começa com S, ou um outro servidor, que começa com S. Tá? Aí a gente pega uma suspensão. Se a gente manda para uma pessoa estranha, aí é advertência. Cuidado a quem vocês vão atribuir uma tarefa imprópria, tá, pessoal? Se for servidor, se for subordinado, é suspensão. Se for para uma pessoa estranha, é advertência. Beleza? A outra situação que gera suspensão, pessoal, é a recusa de inspeção médica oficial. E ela é até meio característica, porque ela é peculiar pelo sentido do quê? A suspensão dela, pessoal, é de até 15 dias. Na prova de vocês, apareceu a suspensão até 15 dias, procura recusa de inspeção médica. Apareceu a recusa de inspeção médica, procura suspensão até 15 dias. Cessando os efeitos da suspensão, caso o servidor passe pela perícia médica, antes desse prazo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Lembra de tudinho, né? Vamos gabaritar no dia da prova? Sim. Não é? Tá acabando, pessoal. A paciência, né? Vamos lá para 4. De acordo com a 003, caso determinado cargo público seja extinto ao servidor efetivo Estado do Ministério ocupando o referido cargo, aplica o instituto do quê, pessoal? Não consigo identificar o que acontece no servidor Estado que tem cargo extinto. Vai para a disponibilidade, com aproveitamento obrigatório em cargo de atribuição de licenças compatíveis com anteriormente ocupado. Letra A de novo. Beleza, pessoal? Estão acertando? Sim. Ó, letra B, requisição. Não existe essa requisição na 003, tá, pessoal? C, readaptação. O que a gente lembra de readaptação, pessoal? Limitação física aumentada, né? Lembra do motorista que sofreu um acidente, capotou o carro, tirou os 4 pneus e de quebra ficou cego, pessoal? Ele pode continuar no carro de motorista? Não. Tem certeza? Sim. Mas a habilidade dele é excepcional, pessoal. Não dá não para ele continuar? Não. Infelizmente não dá, tá, pessoal? Olha o detalhe. Essa limitação, pessoal, tem que ocorrer depois que o servidor, ele já se tornou servidor, que ele já ocupou o cargo. Se essa limitação ocorrer antes de tomar posse no seu cargo, pessoal, ele não é readaptado, tá bom? Aqui, não, readaptação, pessoal, não precisa de estabilidade. Ele vai ser colocado em cargo de mesmo nível e compatível com suas limitações, mesmo que não haja vaga. Sim? Por quê? Porque readaptação, pessoal, admite excedentes, em que de forma excepcional o número de servidores vai estar superior ao número de vagas. Tá? A readaptação permite isso, tá bom? Lembra, ele vai sair do cargo de motorista e vai para um de mesmo nível e compatível com as limitações. A gente está falando de limitação física, tá, pessoal? Mas tem a limitação mental também. Por exemplo, motorista sofreu um acidente, capotou o carro, trouxe 4 pneus, não sofreu qualquer arranhão. Ele saiu ileso. Mas a capotagem foi tão grande que aquilo ali impactou ele de uma forma que ele tem pânico ao entrar no carro. Ele não consegue mais entrar no carro. Ele pode continuar no carro de motorista, pessoal? Tem certeza? Ele está com uma limitação mental. Ele vai sair do carro de motorista e vai para um carro de mesmo nível, compatível com as limitações, mesmo que não haja vaga. Mas se ele for julgado incapaz para o serviço público, pessoal, o que vai acontecer com ele? Ele vai para a rua? Não. Vai para onde? Ele
vai para a aposentadoria, pessoal. Mais especificamente, a aposentadoria por invalidez. Mas, pessoal, se o motorista cego num belo dia voltar a enxergar e os motivos da sua aposentadoria se tornarem insubsistentes, ou seja, deixarem de existir, se tornarem inválidos, ele pode retornar para o serviço público? Qual é o retorno do aposentado? Reversão, né, pessoal? Ele vai voltar para o seu cargo. É uma reversão, mas podemos colocar reversão por invalidez. Mas enquanto ele estava aposentado, pessoal, já ocuparam o cargo dele. Ele vai para aproveitamento de disponibilidade? Sim ou não? Sim ou não? Se for para errar, é com convicção, pessoal. Sim ou não? Isso mesmo. Não, pessoal. Tá? Ele vai voltar para o seu cargo, mesmo que não haja vaga, pois a reversão por excelência, ou reversão por invalidez, admite excedentes. Na 003, pessoal, os excedentes somente vão aparecer nessas duas situações, na readaptação e na reversão por invalidez. Não aparece em mais nenhuma situação. Falou em excedentes e não falou de readaptação e reversão por invalidez, está errado. Ok, pessoal? Esse carro de som aqui. Quem está fazendo aniversário hoje, pessoal? Eu me livre, né? Vamos lá. Redistribuição. O que é redistribuição, pessoal? É provimento ou vacância? Nenhum dos dois. Muito bem, pessoal. Redistribuição nada mais é do que uma reorganização da administração. O poder vai mudar os cargos de um órgão para outro. Somente isso. Sendo que esse cargo pode estar ocupado ou vago. Se ele tiver com um servidor, pessoal, o cargo vai, o servidor vai junto? Por quê? Porque onde o cargo vai, o servidor vai atrás. Se o cargo fosse o servidor ficar, você vai ficar com o quê, pessoal? Com nada. E redistribuição em forma de vacância? Não, pessoal. O cargo vai e leva consigo o servidor. Ele vai para quadro diverso, ou seja, para outro órgão ou entidade. Mas ele sai do poder, pessoal, do poder público? Não. Se ele é do poder executivo, ele permanece no poder executivo. Só vai mudar de órgão ou entidade do poder executivo. Ele não pode mandar para o poder legislativo ou para o judiciário, tá? E nem ele, nem vice-versa. Tá bom? Percebe o detalhe. Ele vai para quadro diverso. Naqueles quadros de servidores, quadro pessoal, de cada órgão, vai sofrer uma alteração? Vai, tá, pessoal? Mas no quadro geral, o quadro de pessoal do poder executivo, por assim dizer, não vai ser alterado, tá, pessoal? Só vai mudar o local do seu vínculo, mas não muda a quantidade de servidores vinculados ao quadro geral, ao quadro do poder executivo. Beleza? Vamos para o número 5, os termos da 003. Entre outros, são exemplos de situações nas quais decorrem vacância do cargo público, os casos de exoneração e aproveitamento? Não. Promoção e readaptação? Sim. A promoção e readaptação e aproveitamento, pessoal? Sim. Então, quais vocês estão dizendo que é vacância? Muito bem, pessoal. Porque promoção e readaptação, pessoal, são tanto formas de preencher cargo, formas de provimento, quanto formas de deixar eles vagos, formas de vacância. Tá? Nascer, disponibilidade não gera vacância, tá? Aposentadoria e recondução. Recondução é provimento e falecimento é reintegração. Reintegração é forma de provimento. 5, letra B. Vamos lembrar aqui as 7 formas de provimento. Se conta 7 formas de preencher cargo público, pessoal? 7 formas. Qual é aquela que é chamada de provimento originário? Que é para você ingressar no serviço público? Nomeação. A nomeação depende para você em concurso público? A regra é que sim, tá, pessoal? Para ser nomeado, você precisa aprovar no concurso público, exceto para os cargos comissionados, tá, pessoal? Mas falou em provimento originário, falou em nomeação. Ele que vai dar origem a públicos, tá?
ele que vai fazer você, ela que vai fazer você ingressar no serviço público. Todas as outras 6 formas de provimento, elas são provimentos derivados. Só existe um originário e 6 derivados. Tá? Depois da nomeação, nós temos o aproveitamento. Valor e aproveitamento, qual é a palavra que vai andar lado a lado com o aproveitamento? Disponibilidade. Depois do aproveitamento, nós temos os 4 réis. Ré de condução. Rei de quê? Ré do retorno do verbo. Retorno do santo, do aposentado, né? Ré de readaptação. E por último, pró de progressão. Não é a mesma coisa não, pessoal? Qual a diferença? Um é dinheiro, outro não é, né? É só vocês estão ficando ansiosos, só. A forma de provimento, pessoal, é promoção. Que você vai sair do cargo inferior ao mesmo tempo que vai para o cargo superior, frente ao cargo superior. Na progressão, pessoal, você vai subir na sua carreira, mas você não sai do seu cargo. Você vai basicamente mudar de nível ao padrão. Em resumo, ganhar mais dinheiro, tá? O seu vencimento vai aumentar. A promoção, pessoal, ela é tratada em lei específica, mas pode resumir o seguinte: ela é de cargo inferior para cargo superior. Você vai subir na hierarquia, tá, pessoal? Você vai ocupar um cargo de maior hierarquia, tá? Professor, eu passei no cargo de nível médio, depois fiz o concurso para um cargo de nível superior. Eu fui promovido, pessoal? Não. O que aconteceu ali? Eu fui nomeado para o meu cargo. Percebe? Valor e aprovação no concurso público, pessoal. Valor e nomeação, tá? Recondução. O que a gente lembra, pessoal? Mas cada vez, pessoal, presta atenção. O que é recondução? Retorno ao cargo anterior. Muito bem. E ocorre em quantas 2 situações, pessoal? 2 situações. Tem punição na recondução? Não. Quais são as 2 situações? Uma, o antigo ocupante foi integrado. E a outra, exoneração. O que é exoneração? Quando o servidor não é aprovado no estágio probatório. Tá? Então lembra. Foi reprovado no estágio probatório ou o antigo ocupante foi reintegrado, pessoal, você é reconduzido ao cargo anterior se tiver estabilidade. Reintegração também é o retorno ao cargo anterior. Mais precisamente, pessoal, é a reinvestidura do cargo anteriormente ocupado. Aí é somente uma única situação. Qual é a situação? Teve o PAD? Teve o PAD, pessoal, ele foi inocentado. Ele vai ser reintegrado? O que é que gerou a saída dele? A demissão. Então ele conseguiu invalidar a sua demissão. Essa invalidação, lembra, pode ocorrer por decisão administrativa ou judicial. Tá? E aí quando ele volta, ele já volta no molde, tá, pessoal? Ele expulsa o eventual ocupante, que ele fica no seu cargo, e ele vai receber tudo que ele não recebeu por estar demitido, pessoal? Sim, pessoal, porque ele foi punido justamente. Percebe que se ele não tivesse sido punido justamente, ele tinha recebido tudo aquilo que ele não recebeu? Então, com a reintegração, ele retorna para o seu cargo, mesmo que esteja culpado. Ele ainda recebe tudo o que não recebeu enquanto estava demitido de forma indenizatória. Tá? Reversão, o que a gente lembra, pessoal? Retorno do aposentado, retorno do velho, né? Retorno do velho são o aposentado. Lembrando que o aposentado, pessoal, não é somente idoso, tá? Porque, como a gente viu, reversão pode ocorrer por invalidez, né? Quando a causa da aposentadoria deixou de existir, ou ela pode ocorrer no intervalo
Mas para isso, tem que atender a certos requisitos. Por isso que tem esse asteriscozinho bem aqui. Reversão do interesse da administração. Cuidado. Tem alguns requisitos para serem atendidos? Sim. Mas mesmo que atenda a todos os requisitos, a administração pode negar essa reversão, porque ela só acontece no seu interesse, se ela quiser. Dos requisitos, primeiro o servidor tem que se aposentar. Qual foi a forma de aposentadoria dele, pessoal? Ele foi obrigado ou ele que pediu para se aposentar? Ele que pediu, pessoal. Então, a aposentadoria foi voluntária. É por tempo de contribuição. Trabalhou porque precisava trabalhar, poderia ter continuado trabalhando, mas preferiu se aposentar. Só que logo em seguida, ele se arrependeu. O próprio servidor solicitou a sua reversão. Ele tem um prazo para fazer isso, pessoal. E até quantos anos comprar a sua aposentadoria? 5 anos. Percebe, pessoal? Ele pediu para sair e ele está pedindo para voltar. Antes de se aposentar, pessoal, ele precisa ter estabilidade? Sim, pessoal. Nesse caso, ele precisa ser estável quando na ativa. Ou seja, antes de se aposentar, ele já tinha adquirido a estabilidade daquele cargo. E quando ele está voltando, pessoal, pode ou deve haver cargo vago? Deve, tá, pessoal? É uma obrigatoriedade. Deve haver cargo vago. E eu pergunto para vocês, pessoal, se um dos requisitos é ter cargo vago, reversão de realização, pode ter excedente, pessoal? E que o número de servidores vai ultrapassar o número de vagas? Não tem como. Tá? A reversão de interesse da administração não admite excedentes. As únicas situações que vão gerar excedentes, pessoal, são readaptação e reversão. Tá? Se perguntar, reversão e administração admite excedentes? Admite. Tá, pessoal? Em todas as formas? Não. A reversão por invalidez que admite excedentes. E readaptação. Somente essas duas, tá, pessoal? Reversão e interesse da administração não admite excedentes. Tá? E aqui, pessoal, depois da nomeação, que a gente toma posse, entre o exercício e passa pelos 3 anos de estágio probatório para conseguir essa estabilidade, depois da nomeação, os próximos 3, pessoal, requerem estabilidade. Somente servidor estável é aproveitado, reconduzido e reintegrado. Aproveitamento principalmente da disponibilidade. Somente servidor estável entra em disponibilidade, tá, pessoal? Beleza? Sobre provimento, é isso aqui que a gente precisa saber. Tá? E já que a gente está falando de preencher cargo, vamos logo deixar vago também, né, pessoal? Se tem 7 formas de entrar, 57 formas de sair, 7. Tudo no equilíbrio, tá, pessoal? E a base de provimento de vacância é a mesma. Como assim, professor? Vamos falar aqui de readaptação também, que ficou faltando, né? Qual é a readaptação aqui que a gente lembra? Limitação física ou mental. Lembra? O motorista cego, ele vai continuar como motorista, pessoal? Ele vai sair do cargo de motorista e preencher outro cargo de mesmo nível e compatível com as limitações. Na promoção, ele não vai sair do cargo inferior e vai preencher o cargo superior. Percebe que nos 2 casos, ele está saindo de um e preenchendo o outro?
readaptação e promoção são as únicas formas, tanto de provimento quanto forma de vacância. Então, ela vai aparecer nas duas listas, tá, pessoal? Readaptação e promoção, que foi justamente o gabarito da nossa questão, tá, pessoal? Lembra, a base de provimento e vacância é a mesma. E os outros, pessoal, vão ter uma leve relação entre si, quase todos, exceto um. Reversão é o retorno de quem, pessoal? Quem tirou o retorno do serviço público? A aposentadoria. Reintegração é o retorno de quem, pessoal? Quem tirou ele do serviço público? A demissão. Recondução no retorno ao cargo anterior. Percebe que tem o cargo atual e o cargo anterior? Por que estão os dois cargos, pessoal? Não necessariamente. Percebe? Acumulação de cargos, pessoal, em regra. É permitida ou não é permitida? Em regra não é, pessoal. Então, para ele assumir o novo cargo, ele teve que abrir mão do anterior. Logo, ele gerou vacância por posse em cargo acumulado. Olha, desgraçado. A gente acabou de falar que é sair de um cargo para assumir outro. Ele teve que abrir mão de um para assumir outro. Ah, professor, isso também não é forma de provimento e vacância ao mesmo tempo? Não, pessoal. Tá? Porque posse em cargo acumulado é somente forma de vacância. Tá? A forma de provimento geralmente vai ser por uma nova nomeação. Tá? Ele está assumindo um cargo que ele não pode acumular com o outro. Logo, ele vai ter que abrir mão do anterior para ficar com o novo. Tá bom? A forma de provimento vai ser uma e a de vacância vai ser outra nessa posse em cargo acumulado. Tá? Nomeação é a forma de entrar. Qual é o oposto de nomeação, pessoal? Exoneração. E aí sobrou um, pessoal, que é aquele que a gente morre tentando lembrar. Falecimento, morte do servidor. Né? Aí aqui tem os mnemônicos, né, pessoal? Tem Padre PF, Padre PM, ou Pedra PM, Pedra PF, tá? Vai dar certinho aqui, tá bom? Vocês vejam o que for melhor para vocês. Vocês querem ser PF ou PM, tá? PF falece e PM morre. Continuando. 4 informações básicas sobre vacância, pessoal, que são fundamentais. A primeira, readaptação e promoção, é dando provimento e vacância. Tá? Posse em cargo acumulado é somente vacância, tá, pessoal? Não gera provimento. Tá? E o 3 e o 4 é fazer diferença entre exoneração e demissão. Exoneração, pessoal, é ou não é uma punição? Não é, pessoal. Exoneração nunca vai ter caráter punitivo, tá? Nunca vai ter caráter de sanção. E ela pode ocorrer de ofício ou a pedido do servidor. De ofício, a exoneração de ofício, pessoal, ocorre em duas situações que eu tenho certeza que vocês lembram, não é, pessoal? Mas são elas. Essa aí mesmo. É aquela outra também, né? Reprovar no estágio probatório. E depois que ele é empossado, ele não entra em exercício no prazo de 15 dias. Perfeito. São as duas únicas formas de exoneração de ofício, pelo menos que estão expressas na 1003. Tá? E a exoneração a pedido, pessoal, em regra, pode ocorrer a qualquer tempo, exceto em algumas situações. Por exemplo, se ele estiver respondendo um processo disciplinar ou sofrendo uma penalidade disciplinar, ele não pode pedir sua exoneração como forma de evitar aquele processo ou penalidade. Outro detalhe que a gente falou tanto de aula. Se ele acabou de voltar da pós-graduação, pessoal, ele já pode pedir a sua exoneração? Ele até pode, tá, pessoal? Mas ele tem que ressarcir os custos do seu afastamento, tá? Isso aí também gerou uma questão polêmica desgraçada, tá? Mas enfim, tá? Demissão, pessoal, ao contrário de exoneração. É ou não é uma punição? É, pessoal. Exoneração ou demissão sempre vai ser uma punição. E ela pode ser aplicada por sindicância, pessoal?
Jamais. Ela só pode ser aplicada pelo quê, pessoal? Por um processo administrativo disciplinar, por um PAD, assegurada a não ter feito o acusado. Beleza, pessoal? Pode ter certeza. Uma das 80 questões está aqui no PAD. Tá? Vocês agora só precisam se preocupar com mais 79, tá bom? Mas uma já está garantida para vocês. Beleza? Vamos? Nada. Eu agradeço depois da aprovação. O trabalho do professor, pessoal, só serve se vocês forem aprovados. Ou pelo menos aprender o conteúdo e aplicar isso futuramente. Tá? Ah, professor, mas você é pago por isso. A aprovação de vocês não tem preço, tá, pessoal? Supera tudo. Ok? Então, serão aprovados essa prova. Mas esse bloco aí do professor ensinou bem, ó. Bom. Posso continuar, pessoal? Então vamos para o número 6. A cenário alternativo aqui não representa o dever fundamental do servidor público. Letra A. Ele respeita a hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura do segundo poder estatal, no seu primeiro dia lá na Guarda Civil, você vê que a administração superior faz tudo que é coisa legal. Você não vai denunciar? Vai, não é, pessoal? Na teoria a gente tem que denunciar, não? Sem nenhum temor, pessoal. Não pode ter medo, viu? Percebe? Lembra sempre isso. A administração não admite nada ilegal. Ela identificou alguma coisa ilegal, ela tem que representar, ela tem que denunciar e tomar as providências imediatamente. Isso não é uma escolha, é um dever, é uma obrigatoriedade. Tá? Então, a letra A, é um dever ou não é, pessoal? Sim, você tem que denunciar seus superiores sem medo algum, viu, pessoal? Letra B, comunicar imediatamente seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis? Sim. Vem coleguinha fazendo coisa errada, vai falar com os superiores? Sim. Os superiores também estão mal comunados com o coleguinha. Vai denunciar para outra autoridade competente, tá, pessoal? Mas na teoria tem que representar como? Imediatamente, viu, pessoal? E quem denuncia não pode sofrer represália, viu, pessoal? Na teoria. Exceto se a denúncia for de uma fé, quando já sabe que a pessoa é inocente, é só para criar intriga. Tá? Vamos para a letra C. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão que exerce suas funções. Saiu uma norma dizendo que vocês vão ter um aumento de vencimento, pessoal. A gente vai ficar de olho? Sim. Vai ter uma norma dizendo que vai aumentar a gratificação de risco de vida de vocês. A gente vai ficar de olho? Sim. Saiu uma norma dizendo que vocês vão ter que trabalhar 10 horas por dia. A gente vai ficar de olho? Não. É? Mesmo bem visível, né? Tô certo também. Percebe, pessoal? Tudo o que for referente à sua atuação, às suas atribuições e ao seu órgão, a gente tem que ficar de olho, tá bom? Para saber o que está acontecendo, tem que ficar atualizado. Letra B. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance do seu conhecimento para definir sobre o externo? Professor, a gente trabalha com processo físico e agora a gente está lá no sistema para fazer só o processo virtual. Eu não gosto do processo virtual, eu gosto do físico. Eu posso deixar de utilizar esse sistema, pessoal? Tem nem perigo. Você vai ter que se adaptar aos avanços tecnológicos e científicos. Tá? Professor, eu não quero usar o computador. Eu amo a minha máquina de datilografar. Vai ter que abrir mão, tá, pessoal? Ok? Isso não é um dever. Tá? Deixar de utilizar está errado. Tem que utilizar isso. Tá? É obrigatório. Então, a 6, letra D. Alguma dúvida, pessoal? Estão acertando? Vão acertar ainda mais? Principalmente no dia da prova? Professor, vou gastar todo o meu azar hoje para só ter sorte no dia da prova. Serve do mesmo jeito. Tá? 7. Vamos para a 003. Analise a afirmativa seguinte. Verdadeiro V, correto ou falso é? 1. Readaptação e investimentos de carga de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tem sua capacidade de aumentar a verificar a inspeção médica? Tem certeza disso, pessoal? Readaptação envolve saúde ou doença? Se envolve saúde ou doença, onde obrigatoriamente tem que passar, pessoal? Inspeção médica. Tudo, pessoal, tudo mesmo. Envolve saúde ou doença, tem que passar por perícia médica oficial, inspeção médica oficial, junta médica oficial. Tá? Tem que ter a comprovação. Tá? Então a primeira está correta.
Segunda, reversão ao retorno da atividade do servidor aposentado? Mais simples que isso, impossível. Terceira, a reintegração e revista do servidor está no cargo anteriormente ocupado no cargo de expressão transformação quando vai dar sua demissão por decisão administrativa judicial sem ressarcimento das vantagens? Como está errado, pessoal? Mas ele não está trabalhando, pessoal. Ele vai continuar recebendo? Por quê? Porque tinha sido punido injustamente, né, pessoal? Perfeito. E sempre quando a gente é punido injustamente, a gente recebe tudo o que a gente não recebeu, não está demitido aqui. É com ressarcimento de todas as vantagens. Logo, qual o gabarito e por que a letra B, pessoal? E, número 7, letra B. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Alguma dúvida, pessoal? Vamos para a próxima. 8. A alternativa correta consoante das disposições da letra 3. Letra A. São requisitos básicos para investir em cargo público. Nacionalidade brasileira. Gozo dos direitos políticos. Quitação com as obrigações militares eleitorais. Nível de escolaridade exigido para esse cargo. Idade mínima de 21 anos. E aptidão física e mental? Vamos estar errado, pessoal. Tem quantos 6 requisitos básicos, pessoal, para ingressar no serviço público? 6, né? Qual o mínimo que se espera de vocês ao ingressar no serviço público? Dá 8, né? D, de direitos políticos. A, de aptidão física e mental. O, de obrigações militares e eleitorais. I, idade mínima de 18 anos. Aqui está dizendo que 21. Qual é o certo de 18? A idade mínima é 18 anos. Nacionalidade brasileira. Aí incluído o brasileiro nato e o naturalizado. E por último nós temos a escolaridade, que é exigida para o cargo, exigida pelo ensino do cargo. Pode haver os requisitos, pessoal? Pode, mas tem que estar estabelecido aonde? Não precisa ler específico. Serve do mesmo jeito. O edital sozinho, pessoal, não pode prever os requisitos. Ele só pode prever os requisitos se estiverem estabelecidos em lei. Tá? Então, pessoal, não é a letra A, porque a idade mínima não é de 21 anos, é de 18 anos. Informação adicional, tá, pessoal? 3 cargos de forma excepcional podem ser ocupados por exclusivamente estrangeiros, ou seja, sem precisar adquirir a nacionalidade brasileira. São os cargos de professor, médico e pesquisador visitante. Tá? Dificilmente isso vai cair em prova, mas se cair, você já está bem atento. Tá? Letra B. As pessoas com toda deficiência serão direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições são compatíveis com a deficiência que são portadoras. Mas as pessoas serão reservadas até 15% das vagas oferecidas no concurso? Até 15%? É de quanto? 10% cravado, tá, pessoal? Nem é até 10%. É 10% das vagas. C. O provimento de cargos públicos parcial mediante a autoridade competente de cada poder? Certo. Cada poder vai prover seus cargos, pessoal? Sim. Pode prover os seus poderes? Sim. Não. Cada poder cuida do seu poder, tá, pessoal? A 8 é a letra C. A investidura de cargo público correrá com a nomeação? Ou é com a posse? Posse. A 8, letra C. 9. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias, no adicional correspondente a tanto da remuneração do período das férias. Acontece tanto, pessoal? O adicional de férias vai ter conhecido como 1/3 de férias. Quanto será que será, pessoal? Esse valor? 1/3. Qual é a letra B que diz isso? Letra B. Lembrando, pessoal, eu preciso trabalhar quanto tempo para adquirir um período de férias? Como é que é? 15? 12 meses, muito bem. Não um ano, professor, dá um mês. 1 ano ou 12 meses de exercício, tá, pessoal? Vai conseguir quantos 30 dias remunerados de férias? 30 dias. Posso acumular períodos? Sim. Até quantos 2? 2. Eu posso parcelar cada período, pessoal? Sim. E até quantos 3 vezes sem juros? 3 vezes sem juros. Quando eu parcelo as férias, pessoal, eu posso escolher em qual parcela eu recebo o adicional de férias? Não, né? Sou obrigado a receber em qual primeira parcela? Na primeira parcela de férias eu já recebo o adicional de férias, tá, pessoal? Mas eu recebo esse adicional de férias antes, durante e depois das férias, pessoal? Antes, né? Até quantos 2 dias antes? Até
2 dias dentro das férias. Perfeito. Durante as férias, pessoal, o servidor pode interromper suas férias? Não pode. Somente a administração interrompe as férias do servidor. Tá? E aí eu pergunto, é por qualquer motivo ou o mundo tem que estar acabando? O mundo tem que estar acabando. Somente a administração interrompe as férias por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar, eleitoral ou declarado pela autoridade máxima. Tá? E aí quando ele volta, ele vai gozar do resto das férias de forma de uma vez. Tá bom? Posso perder férias, pessoal? Pode. Quanto um terço das férias? Um terço, ou seja, 10 dias, tá? E, por mais que seja óbvio, o tempo de férias que você vendeu, pessoal, você não vai poder usufruir, né, pessoal? Ou você tem dinheiro, ou você tem descanso. Não dá para ter os dois, tá bom? Pelo menos não nesse caso, tá bom? E férias, pessoal, contato como efetivo exercício? Sim. Tá, pessoal? Beleza. Oi? Senão ninguém tirava férias, né? Continuando para o número 10. Segunda 003. As assistentes das secretarias respectivas definições. 1. Cargo público. 2. Vencimento. 3. Nomeação. Vamos para as definições. 1. Forma de pagamento de cargo público. O que é isso, pessoal? Nomeação. 3. Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Isso é um cargo público, pessoal? É isso que vocês querem? Um conjunto de atribuições e responsabilidades? Pagando bem que mal tem, né? Conjunto de atribuições é cargo público. E retribuição pecuniária para esse cargo público, o valor fixado em lei. Vencimento. Número 2. Então, qual é a sequência correta e por que a letra A? Letra A, né? 3, 1 e 2. Lembrando, pessoal, vencimento é o valor básico para você simplesmente exercer seu cargo. Tá? É a retribuição pecuniária, dinheiro, pelo exercício de cargo público. Já a remuneração é o bolo de dinheiro. O bolo de dinheiro, às vezes um bolão, muitas vezes um bolinho, que vai ter 2 recheios. Um é o vencimento e o outro são as vantagens. São valores extras que somados ao vencimento vão se transformar na nossa remuneração. Vantagens são divididas em indenizações, gratificações e adicionais. Indenização nunca incorpora ao vencimento, nunca vai baixar esse peso, tá, pessoal? Corpo fechado. Tá? Gratificações e adicionais podem incorporar nos casos e condições previstos em lei. Olha o detalhe: podem, não quer dizer que sempre vão incorporar, beleza? Vamos para o número 11, mano. 11, mano. Vamos para o processo administrativo disciplinar. Segunda data 3. Pode-se afirmar que letra A, mesmo que eles tenham dado suficiente para justificar a instalação de processo administrativo disciplinar, na apuração de regularidades de servidores, a sindicância constitui um procedimento preparatório indispensável? Errado, tá, pessoal? Quando a gente fala em processo disciplinar, tem basicamente 2 etapas. A sindicância, que é como se fossem as investigações judiciais, e o PAD propriamente dito, tá? O processo administrativo disciplinar. O que acontece? A sindicância, as investigações judiciais, é principalmente para estabelecer autoria e materialidade. Quem são os envolvidos? Quais são as infrações? Tá? Só que se já tiver isso, pessoal, desde o início, nem precisa de sindicância, parte logo para o PAD. Tá? E assim como o inverso também ocorre. Está lá na sindicância, fica algo simples, já resolve na sindicância. Uma PAD vai ter uma suspensão até 30 dias. Não precisa obrigatoriamente chegar no PAD. Então percebe, tanto a sindicância quanto o PAD não são necessariamente etapas indispensáveis. Tá? Ou já pode pular para o PAD direto, ou já pode concluir na sindicância. Tá bom? Outro detalhe, a denúncia anônima, pessoal, ela é permitida sim. Tá? A denúncia. Tá? Chega alguém e fala: administração, tem alguma coisa errada aí com vocês. Aí vai perguntar: o que está acontecendo de errado? Não sei, mas tem alguma coisa errada. Beleza, quem é que está envolvido? Não sei, só sei que tem alguma coisa errada. A administração vai ligar para essa ligação? Não está falando nada, só está dizendo que tem alguma coisa, mas não está dizendo nada. Agora, a ligação chega o seguinte: a administração, está vendo esse pessoal que acabou de ser aprovado na GSM?
Eles pegaram a viatura e estão direto na padaria comprar o café da manhã da galera. Quem são os envolvidos? Não sei, mas tem aqui, ó, vou até mandar o vídeo do WhatsApp mostrando isso. Opa, já tem autoria e materialidade, pessoal? Sim. Então já pode começar as investigações. Qual é a defesa? É de feito, professor. Isso é montagem. O computador sou eu não ali, viu? Tá? Mas percebe, a denúncia foi anônima, mas pode sim dar prosseguimento, tá, pessoal? Só que para pular da sindicância para o PAD, já tem que ter autoria e materialidade, já tem que ter elementos suficientes que justifiquem a instalação do PAD. Então a letra A está errada. Não é indispensável. Letra B. Mesmo que o fato narrado se cumprir evidente infração disciplinar e penal, toda e qualquer denúncia criminal vindo de instauração de sindicância e posterior abertura do processo disciplinar, não, pessoal. Ou já pode pular para o PAD, ou já pode se encerrar na sindicância. Tá bom? C. Sempre que o ilícito praticado por servidor seja imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria de disponibilidade ou destruição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar? Correto, pessoal. Essas punições só são aplicáveis através do PAD, do processo disciplinar propriamente dito. Na letra D, ele está falando sobre o afastamento preventivo, pessoal. Na letra D, o afastamento preventivo é de 60 dias, prorrogado por mais 60 dias. Depois desse prazo, ele não pode ser afastado novamente, tá? Enquanto não forem concluídas as investigações. E ele permanece com a sua remuneração, ele continua recebendo, tá? Na letra errada, o prazo, e que ele diz que é sem recepção, sem percepção. Na letra E, ele vai dizer muitas informações pela metade, tá, pessoal? A comissão do PAD é constituída por 3 servidores estáveis. Não cabe servidor estágio probatório e muito menos servidor comissionado. Tem que ser 3 servidores estáveis que não têm relação de parentesco até com o acusado até o 3º grau civil, tá? E o que acontece, pessoal? Desses 3, um vai ser o presidente. E o presidente tem que ter o mesmo nível de escolaridade que o acusado, ou o presidente tem que ter nível de escolaridade superior ao do acusado, nunca abaixo. Olha o detalhe, essa obrigatoriedade, pessoal, é somente do presidente da comissão. Os outros membros podem ter qualquer nível de escolaridade, tá bom? É isso que está errado na letra E. 12, vai finalizar com chave de ouro, já vai estar a prova e ir para o intervalo, tomar café, água e tudo mais. Mas já falei para vocês, pessoal, uma coisa que aconteceu na minha infância, vai ser altamente relevante para a prova. Foi o seguinte, pessoal, minha infância foi sofrida, tá? Na minha infância foi esse Joãozinho, servidor público, que faltou ao serviço sem causa justificada por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Nos termos da 003, a conduta de Joãozinho está sujeita à penalidade de quê, pessoal? Demissão. E eu faltar injustificadamente por 60 dias ou mais, em um período de 12 meses, é inassiduidade habitual ou abandono de cargo? Inassiduidade habitual. Como é que configurado abandono de cargo, pessoal? Como é, minha gente? Isso mesmo, quando eu falto por mais de 30 dias consecutivos. Olha o detalhe, é mais de 30 dias, não é 30, tá? É a partir da 31ª falta consecutiva. Na dúvida, lembra o detalhe. Se eu abandono, eu vejo ela de vez em quando ou nunca mais a vejo? Nunca mais, então dias consecutivos. Inassiduidade habitual, não é eventual, tá, pessoal? Se eu tenho o hábito de faltar, eu nunca mais vou ou eu vou de vez em quando? Ou de vez em quando sou turista, né? Então é interpolar, beleza? A 12 é a letra C. Gabaritado, pessoal? Vamos gabaritando pela prova também? Com certeza. Vamos lá, pessoal. Confiança, tá? Faltou uma semana. Depois dessa uma semana, vocês podem relaxar também um pouco. Lembra que nós vamos tentar, né? Mas, vamos lá. Esse é o nosso encontro na teoria da prova, né, pessoal? Então, boa prova. Faça com calma. Desespero tomar conta de vocês. Para, vai tomar uma água, vai dar uma volta.